Graça e paz para todos. Amém. Aqui estamos nessa manhã. Já tivemos um momento de oração, um momento de louvor também. Agora vamos entrar na palavra, Aleluia. porque Deus nos permitiu estar aqui nessa manhã para falar. Como já falei antes, aqui cedo, nós somos a atalaia do nosso Messias. Glória a Deus. Apocalipse 2:12. Eu vou ler aqui. Amém. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Talvez a versão de vocês esteja diferente. Muito bem, vamos lá. Conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer o maná, do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Grande Deus, nosso Pai, passa nesse momento, através do Teu Espírito Santo, as palavras, as mensagens dessas palavras para a minha boca, para que eu possa falar direto do Senhor, não de mim mesmo, mas do Senhor, para que eu seja diminuído e não apareça. Amém. Terceira carta à igreja em Pérgamo. O anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, ou seja, de 2 gumes, pode estar aí diferente. Conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vejamos aqui o próprio Jesus falando, o próprio Messias falando, que ele conhecia as obras daquela igreja, e aquela igreja conservava o nome dele. Aquela igreja
não jogavam o nome dele na lama. Glória a Deus. Eles conservavam. Por isso que ele fala aqui: conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O Messias aqui está falando dele próprio, onde ele foi morto. Aquela igreja de Pérgamo estava situada num local onde ali estava o trono de Satanás. E não foi fácil para aquela igreja lutar com aquelas entidades. Foi difícil. Eles ali tinham que ser fortes, uma fé muito grande, porque ali estava toda a sorte do mal. Jesus sabia bem onde a igreja estava localizada. É um lugar desafiador para uma igreja. Glória. Aquele lugar é um lugar desafiador para aquela igreja, qualquer igreja. Satanás já havia ali estabelecido o seu poder. Satanás estabeleceu ali em Pérgamo o seu trono. Por isso que Jesus falou que ali ele habitava. O pecado era tão grande naquele lugar que Satanás instalou o trono dele ali. Jesus foi muito bem quando falou muito claro, quando falou que Satanás ali tinha o seu trono, estabelecido o seu trono. Então, aqui no verso 14, ele continua: mas alguns poucas coisas tem contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse o sacrifício da idolatria e fornicasse. A igreja estava, irmãos, dividida por causa da perseguição. Eles eram muito perseguidos. Imagine vocês estar lá numa igreja, num lugar onde está instalado o trono de Satanás. Vejamos bem o que aconteceu. Jesus falou: algumas poucas coisas tem contra ti. Quando Jesus fala isso, é porque ele sabia que a igreja estava dividida. Alguns iam conseguir e outros não. Ele continua: porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço. Balaão foi um homem que
desviou o povo de Israel para a perdição, desobedecendo as ordens de Deus. Balaão foi um homem rebelde e ele desviou muito de Israel com as suas condutas errôneas. E Jesus aqui está falando que alguns seguiam Balaão, o exemplo de Balaão, para que comesse sacrifício da idolatria e fornicasse. Mas Deus também elogiou, Jesus elogiou outros. Quando ele fala no verso 15, assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Ele ainda continua aqui falando dos que estavam fora. E depois ele fala: arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Glória a Deus. Jesus aqui está falando para aquele grupo, para que eles permanecessem naquele caminho fiel que eles estavam, elogiando aquele grupo e ao mesmo tempo fortalecendo os outros que estavam fora, que estavam ali, mas não tinha conduta, não merecia salvação. Jesus adverte aquele povo, porque ali estava um trono terrível do nosso adversário. Vejamos, meus amados, naquele lugar ali, em Pérgamo, Satanás estava dando ao povo tudo de bom: ouro, prata, orgias, pecado à vontade, tudo que a carne quer, Satanás estava dando. E o povo achava que era bênção. Veja bem, muitos estão aí na casa de Deus, recebendo muita coisa e falando, isso é bênção. Bênção quando obedece. Glória a Deus. Desobediência não é bênção. E aquele povo recebendo tudo, Satanás enganando, e eles na desobediência, e ainda falavam que era bênção. Alguns modelos de Pérgamo, tá? Alguns membros de Pérgamo, esses da igreja de Pérgamo, eles estavam se desviando para essa doutrina de Balaão, participando de orgia, participando de sacrifício, idolatria, e estava em fornicação, estava em pecado, fazendo os outros desviarem dentro da própria igreja.
com escândalo, escandalizando. E muitos escandalizavam nele, naquele povo, naquele grupo. E Jesus aqui adverte. Sabe por quê? Porque alguns membros de Pérgamo não suportaram a sã doutrina. Eles não suportaram. A perseguição era muita. A perseguição era grande. E eles não suportaram. Então, olha só o que eles fizeram. Eles começaram a se infiltrar e participar das coisas pagãs. Para o quê? Fugir das perseguições. Eles começaram a participar com o argumento que estava tudo bem, mas era para fugir das perseguições. E eles diziam que era necessário, olha só, irmão, aquele povo, aquelas poucas pessoas que estavam ali, servindo a Deus, servindo a Jesus, começaram a perceber que alguns, e Jesus falou, que alguns saíam e diziam que era necessário se adaptar aos novos tempos, para pregar o Evangelho. Eles estavam com o argumento de que era necessário aceitar algumas coisas que eram oferecidas ao sacrifício para eles não serem perseguidos. E ali eles começaram a fazer tudo diferente. E o que eu posso falar por dia de hoje, meus amados? Como está sendo o dia de hoje? Não preciso nem falar, nós estamos vendo. Glória a Deus. O povo de hoje não está conseguindo sustentar a sã doutrina, cauterizando suas mentes, fazendo para si próprios doutores, para satisfazer seus próprios desejos, suas próprias vontades, porque eles não estão suportando a sã doutrina do nosso Jesus. É assim que muitos estão fazendo hoje em dia. E esvaziando-se da doutrina de Jesus, eles estão esvaziando-se da doutrina de Jesus. Eles estão participando das coisas dessa terra, amando dos falsos profetas, para fugir da perseguição. Mas que perseguição é essa? No Brasil tem perseguição? Não é essa perseguição de homens, como tinha lá em Pérgamo. Essa perseguição é a renúncia. É a renúncia das coisas desse mundo. E eles não querem renunciar. Muitos estão dentro da casa de Deus, mas não querem renunciar às coisas desse mundo. E estão fazendo como aquele povo de Pérgamo, que estava participando das coisas do mundo com um propósito, com a desculpa de que era necessário se adaptar ao modernismo, ao mundo moderno. E hoje está sendo assim, irmãos. Nós conversamos com alguns e eles falam: vocês são ultrapassados, vocês são antigos, a tecnologia está aí. Esse é o mundo de Satanás. Aleluia, glória.
que muitos estão participando para fugir da ira, para fugir das perseguições. Porque um crente fiel e verdadeiro, ele é perseguido. Ele é perseguido de todo jeito, de toda maneira. Deus tem que ter misericórdia, precisa ter misericórdia de nós. Glória a Deus. E esse povo estão se escondendo da doutrina de Jesus e enchendo-se da doutrina de Satanás. Temos que tomar cuidado. Não podemos nos envolver muito com as coisas desse mundo, com o argumento de resgatar almas para Cristo. Eu vou para a casa de Deus assim, dessa maneira, com o cabelo pintadinho, com as unhas pintadas. Eu vou de calça, eu vou assim, mas eu vou resgatar almas. Eu vou visitar um irmão, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas é tudo para Deus. Que tudo para Deus? Tudo para Deus é obediência. Glória a Deus. Voltar enquanto é tempo. Não vão para a casa de Deus para fugir da ira futura. Aleluia, glória. Jesus aqui foi bem claro que aquele povo estava somente participando das coisas do mundo para fugir da ira futura, para fugir da perseguição. Vamos pensar nessa mensagem, meus amados, meus irmãos. Falei dessa maneira, mas não fui radical, porque somos o atalaia. Temos que falar. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém.